Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Cassiano e estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão sobre os fatos do dia a dia. Eu sempre falo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, então a respeito do Livro dos Espíritos. Os dois são obras aí de Allan Kardec, mas hoje eu quero falar de forma um pouco diferente. E na verdade, quando a gente fala sobre qualquer obra que seja um pouco mais antiga, é interessante olhar o aprendizado que existe ali e tentar aplicar no dia a dia, porque qualquer livro que realmente tenha um conteúdo aí mais elevado, que não seja uma coisa temporal, né, uma coisa datada, ele pode ser aproveitado pela vida inteira, por causa dos ensinamentos que existem ali. Então, um dos meus objetivos nessa conversa que a gente tem é tentar atualizar os conhecimentos antigos para aquilo que a gente vive hoje, aplicando na vida real mesmo, na prática do dia a dia. Porque o objetivo é exatamente esse, é olhar o que tem ali de tão importante, assimilar o aprendizado e usar. Porque não adianta nada ter o conhecimento e realmente não fazer nada com esse conhecimento. A grande vantagem de aprender as coisas, e claro aí, o grande prazer disso está exatamente em descobrir coisas novas e usar no dia a dia para ir melhorando. São ferramentas, né? São instrumentos que nós temos à disposição para melhorar a cada dia o nosso convívio com as pessoas que estão ao nosso lado, o convívio no ambiente de trabalho, enfim, tudo que é necessário aí fazer para melhorar e aí seguir caminhando aos poucos rumo à evolução. Então, um dos desafios é colocar em prática para os dias atuais, mesmo que a mensagem seja antiga, se ela tiver um valor moral aí, um valor espiritual mais elevado, ela pode, na verdade, ela deve ser aplicada aí no dia a dia sem problema nenhum. E na introdução do Livro dos Espíritos, lá está falando sobre Sócrates e Platão, os dois filósofos, e diz ali que eles foram precursores do espiritismo, porque na época deles, ambos ali já falavam sobre a imortalidade da alma. Platão foi discípulo de Sócrates, né? Sócrates aí foi o maior filósofo aí de toda a história e sem dúvida nenhuma deixou muitos ensinamentos. Platão era seu principal discípulo e foi ali desenvolvendo todo o ensinamento e depois criou ali a sua própria forma de pensar e seguiu adiante desenvolvendo um conhecimento próprio. E ambos viveram aí mais ou menos na época de 400 antes de Cristo. Então é algo bem antigo e é tão importante que até hoje ela é estudada. A Grécia Antiga, ela produziu muito conhecimento e a filosofia deixou realmente muitas coisas profundas sobre a vida. Parece ali que a filosofia é algo complicado, mas na verdade, se olhar com um pouco mais de atenção, com alguém que consiga explicar direitinho, a filosofia realmente é muito bacana e ela dá para ser aplicada no dia a dia sem problema nenhum. É só uma questão de entender qual é o conceito que está sendo explicado, que a filosofia ela é aplicável sim. Por isso que até hoje ela é estudada. Perdeu um pouco o valor que eu digo do ponto de vista de interesse das pessoas em estudar filosofia, porque parece que não é algo ali tão importante, mas ao contrário, ela continua muito importante e a gente vai ver aqui alguns exemplos de como dá para aplicar aí a filosofia no dia a dia. Eu falei sobre os dois filósofos, né, Sócrates e Platão, mas o objetivo aqui é falar de Aristóteles. Aristóteles é um outro filósofo e esse filósofo foi discípulo de Platão. Então, olha só, Sócrates ensinou Platão e Platão realmente ali ensinou Aristóteles. E ele
é um filósofo muito importante também. Ele foi professor de Alexandre o Grande, a grande figura aí da história. Ele se tornou rei da Macedônia logo aos 20 anos e morreu cedo, morreu numa batalha, né? Na verdade, consequência de uma batalha, ele foi ferido nessa batalha e morreu com 33 anos. Alexandre o Grande, ele era realmente muito respeitado, principalmente pelos seus homens ali de trabalho, o seu exército é muito respeitado ali pelos seus exércitos, os homens que lutavam ao lado dele, porque além de ser muito inteligente, e dá para ter uma ideia porque ele era inteligente, né? Ele foi ali realmente educado pelo Aristóteles, né? A partir dos 13 anos, Aristóteles era professor do menino na época, né? Menino Alexandre. Durante 2 anos ele ficou ensinando esse rapaz, e aí depois ele seguiu outros ensinamentos, claro, e se tornou rei mais tarde, aos 20 anos, como eu falei. E ele é muito famoso pela sua coragem, um grande conquistador. É claro que a guerra, ela não é boa em nenhuma época, ela sempre foi realmente algo horrível. Mas é importante entender que naquela época de Alexandre o Grande, as pessoas, os homens na verdade, né, eles eram criados muitas vezes para ir para a guerra. Não existia profissão como existe hoje. Então a pessoa, ela crescia, né, quando se tornava adulto, ela podia cuidar de assuntos religiosos, ir para alguma religião. Naquela época ainda havia várias religiões. Ou ela seria artesã, fazendo algum tipo de atividade manual. Poderia trabalhar também na agricultura, ou então ia para a guerra. Então não existia muita função para se desenvolver na vida adulta. E ir para a guerra era muitas vezes uma questão de honra, porque você estava defendendo ali o seu território, defendendo ali o seu povo. Então, durante muito tempo, o planeta viveu em guerra, entendeu? Cada hora era guerra em um lugar diferente. O historiador Hobsbawm, né, Eric Hobsbawm, em inglês, inclusive ele faleceu há pouco tempo, tem uns 5 anos, mas aí talvez o historiador mais importante aí da atualidade. E ele falou num dos seus livros que durante toda a história da humanidade, só durante 30 anos que o planeta não teve guerra, em momento nenhum, né? Então realmente a Terra é um lugar realmente que ainda é muito bélico, tem muita guerra ainda. Claro que hoje muito menos guerra do que existia antigamente, elas acontecem ainda, tá? Nós muitas vezes não sabemos, nem que seja em alguns povoados mais afastados, mas algumas guerras às vezes ainda existem. Isso sem falar nas guerras urbanas, mas essa é outra história. Então, Alexandre o Grande, ele foi uma figura muito importante, muito respeitada, justamente por ele ser um grande estrategista. Ele sabia conquistar os outros territórios, e dentro da realidade dele, dentro daquela época, realmente era algo muito importante. E ele conseguiu destaque nesse sentido. Destaque também pela coragem. Ele lutava ao lado dos seus soldados. Ele não era um comandante que ficava ali só na retaguarda dando ordens, não. Ele ia ali para o campo de batalha, enfrentava vários soldados inimigos e sem dúvida nenhuma aí venceu vários deles, até que um dia realmente ele foi ferido e acabou morrendo depois. Outro exemplo de como a guerra aí era importante, tem um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra. Foi escrito por um chinês, ele também era um estrategista de guerra, chamado Sun Tzu. Então, A Arte da Guerra, ele mostra, né, como seguir as estratégias de guerra para vencer a batalha, né, que pode ser feito. E ele é muito estudado, olha que curioso, pelos executivos. Eles olham esse livro, pegam os ensinamentos para aplicar no dia a dia das empresas para vencer o concorrente, para vencer as outras empresas que estão disputando o mercado com ela, e por aí vai. Então, por aí dá para ter uma ideia por que o mundo ele realmente não está muito bem do ponto de vista dos valores, falando também aí no mundo corporativo, né?
Um grande exemplo de como você fazer bons negócios é seguido a partir de um livro chamado Arte da Guerra. Será que se seguisse, por exemplo, o Evangelho, o mundo corporativo não seria melhor, não seria menos competitivo? Então aí fica uma reflexão, né? Nós vemos nas empresas as pessoas competindo diariamente, né? Desde a hora que chegam até a hora que vão embora, elas disputam internamente para conquistar os cargos, elas querem subir de posição, um puxando o tapete do outro, muita inveja, enfim. E também competem do ponto de vista externo, a empresa com outras empresas, a empresa brigando muitas vezes com o consumidor. Então, é claro que tem alguma coisa errada. E isso é uma das coisas aí que realmente estão mudando. A competição vai ficar um pouco mais de lado, vai ficar em segundo plano e vai prosperar quem for colaborativo. Então, uma ideia que está surgindo já faz alguns anos, vai crescer cada vez mais a partir de agora, é a noção, é a prática da colaboração, em que as pessoas colaboram uma com as outras, as empresas também vão fazer isso, os consumidores, e aí sem tanta competição, e fica realmente o princípio de que quando um ajuda o outro, os dois crescem. Então na competição sempre tem alguém que perde. Na vida isso não precisa acontecer, né? Duas pessoas realmente podem estar juntas e crescer. Talvez não cresça tanto porque está dividindo, mas as duas vão ter aquilo que é mais importante, vão conseguir agir de forma bastante sustentável por um longo período, porque ambas se ajudam. Então, eu citei esse exemplo aqui, né, para falar do quanto a guerra, ou as questões relativas à guerra foram importantes. Isso é outra coisa que também vai ficar para trás, mas aqui o Aristóteles, voltando ao tema da nossa conversa de hoje, né, Aristóteles, que foi professor do Alexandre o Grande, e ele realmente foi um grande conquistador. Aristóteles, ele realmente desenvolveu muita coisa na área dele. Ele fala sobre vários assuntos. É o que se diz em um verdadeiro gênio, né? Então ele falou sobre física, sobre poesia, música, logística, linguística, botânica, zoologia. Ele falava sobre tudo praticamente. E o conhecimento dele realmente era tão vasto, que acabou influenciando a humanidade. Isso aí eu aprendi uma vez numa aula de filosofia. Influenciou a humanidade por 1000 anos. Depois Aristóteles aí foi realmente deixado um pouco de lado, mas tinha bastante profundidade e era muito vasto também o conhecimento dele, por isso que influenciou várias áreas, as pessoas estudavam muito ali o Aristóteles e o conhecimento, a produção intelectual antiga foi muito baseada no que dizia também Aristóteles. Para ter uma ideia, né, ele organizou vários tipos de conhecimento, né? Então ele organizou os vários tipos de plantas, os animais, as palavras sempre existiam, claro, mas ele começou a analisar, para essa palavra, por exemplo, casa e residência. Opa, são duas palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, então são sinônimos. Olha, quente e frio são antônimos, né? São opostos. Então as palavras eram soltas e o Aristóteles ele começou a dividir, ele começou a fazer categorias das palavras. Não sei dizer se ele chegou a criar ali as classes de palavras, eu acho que não, né? Como dizem na gramática, as classes de palavras, substantivo, artigo, verbo, numeral, enfim. Não sei se ele chegou nesse nível de detalhe, mas ele organizou as palavras como um todo e fez isso também em várias áreas, organizando ali as plantas. O pai, se não me engano, foi da zoologia ou da botânica, agora não me lembro ao certo, foi aluno dele, aluno de Aristóteles. Então, realmente, tem ali muita influência dele em várias áreas do conhecimento. O grego também tem o grego como idioma, né? Ele realmente é bastante rico.
Adoro português, adoro a língua portuguesa, trabalho com o nosso idioma há muitos anos já. Então, o português realmente é uma língua muito rica. Realmente é bastante difícil para aprender também, principalmente para os estrangeiros. Mas aqui em português nós temos uma palavra só para explicar o que é amor. Então, amor, isso acontece de forma geral no mundo ocidental, mas enfim, a palavra amor é usada para falar sobre amor, um amor romântico, um amor pela família, o amor pelos amigos. Então é a mesma palavra para definir vários tipos de amor que realmente existem. E no grego antigo, não, no grego realmente eles tinham uma palavra para cada tipo de sentimento específico. Então, Eros era o amor romântico, sensual, mais ligado ao prazer. Então, na mitologia grega, né, o nome do Cupido, aquele anjinho lá que soltava as flechas para as pessoas se apaixonarem, o nome do Cupido era Eros. Então, em grego, quando quer falar em amor romântico, se fala Eros. Tem Philos também. Philos é o amor, no ponto de vista, no sentido da amizade, da lealdade, do amor sincero e puro, que realmente aí as pessoas fazem pelos outros sem esperar nada em troca. Isso é o que se faz pelos amigos mais próximos, pelas pessoas que nós amamos. Dizemos também no Espiritismo, né, que nós temos dois tipos de família, né? A família consanguínea, que são nossos pais, nossos irmãos, enfim, nossos familiares em geral. E temos a nossa família espiritual, que são as pessoas com quem nós encontramos no dia a dia. E aí, sem dúvida nenhuma, criamos laços muito fortes. E aí, quem aí não tem amigos, amigas que falam, esse aqui realmente é o meu irmão, essa aqui é a minha irmã, e fala ali com muito carinho, com muito amor, amor de amigo mesmo, porque realmente existe isso. Inclusive entre homens e mulheres, tá? Amor entre homem e mulher não é só um amor aí romântico, não é só um amor sensual, mas também existe aí um amor da amizade. Então, esse amor, ele é chamado realmente de filos. Tanto é que a própria palavra filosofia, né, ela quer dizer amor pela sabedoria. Então nós vimos até agora aqui duas palavras para falar sobre dois tipos diferentes de amor, né? Eros, que é o amor romântico e sensual, e Philos, que é a amizade pelos amigos, a lealdade ali realmente sincera e pura. Também tem o Storge, que é o amor pela família. Storge, o amor pela família, pelos pais, pelos irmãos, pelos familiares um pouco mais distantes, né? Primos, tios, enfim. Então, o amor pela família também é um amor diferente do que temos pelos amigos, é um amor diferente do que temos nos relacionamentos amorosos. Então, eles definem esse tipo de amor como storge. E aqui, o mais completo de todos, o mais amplo, o mais sublime, né, é o ágape, que o ágape é o amor por todos os seres, pela natureza, pelo universo, é o amor incondicional, que aí, na verdade, na minha opinião, acaba sendo aí o objetivo, né, de todas as pessoas. Claro, continuaremos amando nossos parceiros, continuamos os maridos, as esposas, a família, mas o objetivo assim maior é amar todos os seres de forma bastante ampla, incluindo aí os animais, a natureza, realmente o amor incondicional por todos e por tudo, entendeu? Realmente isso é bem difícil de alcançar, né? Estamos aqui no comecinho da caminhada, mas é uma trajetória aí que realmente vale a pena percorrer. Então, o ágape, ele é ali o amor por todos os seres, é o amor incondicional. Mas tentando entender aqui o que é o amor, né? Aí, meu ponto de vista, né?
O amor realmente ele não é aquilo que nós fazemos pelos outros. Muitas pessoas entendem isso. O que que é amor? Amor é o que eu faço pelo próximo, é o que eu faço pela minha esposa, pelo meu marido, é o que eu faço pelo meu filho. Na minha opinião, isso não é amor, entendeu? Porque vemos vários casos aí de ciúme, né? E até de violência doméstica que são praticadas em nome do amor. Então existem agressões aí, a pessoa fala, eu faço isso porque eu te amo. Não, na verdade, isso não acontece, né? Não é amor. Isso aí acaba sendo posse, acaba sendo um outro tipo de sentimento aí que existe, mas com certeza não é amor. No caso das crianças, aí uma criança que apanha, o pai ou a mãe pode vir e falar, não, eu estou te batendo porque eu te amo, eu estou te corrigindo, eu quero te ver bem, então eu estou te batendo porque eu te amo. E aí essa criança vai crescer entendendo que agredir o outro é uma demonstração de amor. Com certeza não é, entendeu? Então bater nunca foi, nunca vai ser uma demonstração de amor. E aí eu falo de não só de agressão física, mas agressão moral também, entendeu? Qualquer tipo ali de assédio que possa existir. Então isso não é amor, por mais que as pessoas tentam dar alguma justificativa nesse sentido. Na minha opinião, no meu ponto de vista, o amor é a forma como as pessoas, as outras pessoas, né, se sentem ao nosso lado. Quem está do meu lado, seja esposa ou meus filhos, enfim, hoje não sou mais casado, mas enfim, quem está ao meu lado, como ela se sente, entendeu? Uma pessoa que está perto de mim, ela se sente bem, ela se sente à vontade, se sente confortável, fica alegre, está rindo e descontraída, ou do meu lado a pessoa se sente com medo, se sente acuada, ou então se sente com vergonha, tímida, retraída. Então, o amor é uma boa forma de ver o amor, de entendê-lo, é perceber como as pessoas se sentem do nosso lado. Um filho que tem um pai que realmente é agressivo, como se sente do lado desse pai, quando esse pai está perto? Ele está sempre com medo? Ele está sempre pensando o que vai fazer ou o que pode falar de errado, com medo de levar uma bronca ou de apanhar? Entendeu? Então, uma boa medida, eu acredito que seja essa, né? Olhar como as pessoas se sentem ao nosso lado, porque a nossa presença, dependendo de como for o nosso comportamento, pode intimidar as pessoas ao nosso lado. E isso com certeza não é amor. Então, quanto mais à vontade as pessoas se sentem ao nosso lado, mais felizes elas ficam, eu acho que isso é mais próximo do que é uma demonstração do amor. É aquela história da companhia, né? Nós queremos estar perto da pessoa ou ficar longe dela. Então, se nós amamos de verdade, realmente queremos estar sempre perto da pessoa. É claro que no caso aí pode existir o ciúme, a posse de querer estar sempre perto, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando em ficar perto numa relação sadia, numa relação tranquila, de troca aí de ambos os lados. E aí sobre a troca é algo bastante importante também, porque o amor, no caso aqui do amor, independente da relação, tem que ter uma troca dos dois lados. Uma troca entre o casal, uma troca entre pais e filhos, uma troca entre amigos. Troca do quê? De atenção, de carinho, de afeto. Claro, porque é bem comum falar, né, que o amor é como uma planta que tem que ser regada todos os dias, senão essa planta vai secar. E de fato é verdade, entendeu? Tem que ser assim mesmo. Porque se uma pessoa apenas cobra e a outra pessoa apenas doa, alguma coisa está errada. Existe aí um desequilíbrio muito grande nesse sentido. Então, os dois têm que doar e receber. Dando o exemplo da planta, né? O que a planta faz por nós? A planta realmente ela purifica o ar, ela dá frutos, ela dá flores, entendeu? Se for uma árvore, ela realmente ali ela vai fazer a sombra,
mas ela tem que ser regada. Se ela não for regada, o que vai acontecer? Ela vai secar. Então, para ela continuar dando aquilo que ela faz muito bem, né, que são as flores, purificar o ar, os frutos, ela tem que receber alguma coisa em troca. Senão ela não vai ter forças para seguir adiante. E com amor é a mesma coisa. Ele tem que receber. A pessoa tem que ser alimentada. Senão ela não vai mais conseguir dar aquilo que realmente ela até gosta de dar, né? Que é atenção, que é carinho, que é companheirismo, tudo aí que existe numa relação. E aí eu não estou falando só de relação amorosa, mas de todos os tipos de relação. Então, se de um lado uma pessoa apenas cobra, não, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, e não dá nada em troca, realmente o amor aí vai realmente se extinguindo, ele vai sumindo aos poucos, enquanto uma pessoa fica extremamente aí sobrecarregada do ponto de vista emocional, e que realmente ela vai perdendo as forças porque ela não recebe nada em troca e precisa encontrar algum meio de receber aquilo que ela não tem, mas receber de outra pessoa, de algum amigo, de algum filho, assim. Ela tem que receber aquele alimento de uma forma ou de outra. Igual a planta na natureza, uma planta que está dentro de casa, ela realmente depende de nós para ser regada. Mas quando está na natureza, a própria chuva se encarrega de fazer isso. Então, de uma forma ou de outra, por um caminho ou por outro, que a planta, se ela está na natureza, ela vai acabar sendo regada. Mas o que eu quero dizer é que o ser humano precisa sempre receber alguma coisa de alguém para ter o mínimo ali de felicidade, o mínimo de condição para continuar seguindo adiante, porque só doando a vida acaba ficando muito difícil e muito dura, né? Aí vem de fato a amargura, né? O desconsolo, a infelicidade, porque só tem ali obrigação, só tem responsabilidade, cobrança e nada de bom, apesar de tudo que é feito com o máximo esforço possível. Muitas vezes, né, a gente espera que a outra pessoa seja perfeita, que ela faça tudo certo, que ela não erre nunca. Isso não existe. Isso é pura ilusão, entendeu? Nós somos seres humanos, nós erramos todos os dias. Mais cedo ou mais tarde alguém aí acaba pisando na bola. E esperar que isso não aconteça é pura ilusão. Então nós temos realmente que entender que o outro erra, que o outro também perde a paciência, que isso é realmente uma coisa completamente normal. Entender que nós também vamos fazer isso e aos poucos as relações vão se acertando. No caso das amizades, né, que eu estava falando um pouco antes, quando dois amigos se desentendem, depois de algum tempo eles voltam a se entender, porque conversam, falam ali o que aconteceu, o que um gostou, o que o outro não gostou, e vão ali resolvendo a situação, e a amizade ali continua por muito tempo. Isso deve ser em todas as relações, realmente um jogo aberto, sincero, explicando de fato tudo o que acontece. E na verdade, é assim que tem que ser, com muita maturidade, entendeu? Sobre o que acontece. Aristóteles, né? Ele tinha uma frase sobre o amor muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Aristóteles dizia que o amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é elevar o ser humano à perfeição. Olha só que bacana, né? O amor, ele é o sentimento dos seres imperfeitos. Encaixa completamente na nossa situação, né? Um imperfeito com outros imperfeitos, com outro imperfeito, e vai crescer todo mundo junto. Basta ter paciência aí com a imperfeição de cada um, porque é aí que nós vamos corrigindo os nossos maus hábitos, vamos eliminando os nossos defeitos, acabando muitas vezes com os nossos vícios. E sem dúvida nenhuma, a gente segue adiante nesse sentido. Então a filosofia, ela na verdade ia falar que ela parece muito ligada ao pensamento, na verdade ela é muito ligada ao pensamento, mas ela também pode ser colocada em prática, como eu disse aqui, em relação ao amor, né? Como eu falei aqui, né, em relação ao amor, exemplos
práticos do dia a dia. Existe uma reflexão aí que Aristóteles fez sobre o amor, mas no dia a dia pode ser colocado em prática sem problema nenhum. Então basta entender um pouco aí o que está sendo dito para mudar a nossa vida para melhor. Então o conhecimento ele é muito bom por isso, né? Eu adoro aprender, sou completamente apaixonado pelo conhecimento, porque o conhecimento é a ferramenta que eu tenho para fazer com que eu seja amanhã melhor do que eu sou hoje. Um passinho de cada vez, subindo um degrau de cada vez aqui na escala da evolução. Mas a ideia é colocar em prática tudo que a gente aprende. E para encerrar aqui, né, falando sobre o Espiritismo, comecei falando um pouco dele, que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo fala que Sócrates e Platão eles eram precursores do Espiritismo, porque naquela época já falavam que a alma era imortal, repetindo aqui 400 anos antes de Cristo aproximadamente. Então o Espiritismo ele é uma doutrina, né? Então nós falamos que é uma tríplice doutrina, ela tem 3 partes. Então ela é filosofia, ela é ciência e ela é religião. Filosofia porque ela fala sobre realmente o modo de viver que as pessoas podem seguir para evoluir, para ser felizes. Ciência porque existem as explicações sobre os fenômenos paranormais, sobre os fenômenos da natureza, né, no que diz respeito aqui na vida após a morte, na vida após a morte, após o desencarne, né? Então, como que é o relacionamento entre os espíritos, como são os fenômenos aí de incorporação, ou então fenômenos fixos que acontecem, enfim, existe o lado científico do espiritismo que explica todas as coisas que acontecem. E religião, claro, porque o espiritismo, como diz, é o cristianismo redivivo. Então ele traz aí a mensagem de Jesus na sua essência, no que ele tem ali de mais importante, a mensagem de Jesus ao longo da história realmente foi muito deturpada. Tivemos aí no passado, né, as cruzadas, a Guerra Santa, como pode, né? Eu nunca me conformo com esse termo, Guerra Santa. Como que uma guerra pode ser santa? É completamente contraditório esse termo. Mas era uma guerra feita em nome de Jesus. E Jesus nunca pregou a guerra, ao contrário, ele era pela paz. Então, o Espiritismo ele vem trazer na essência de volta todo o ensinamento de Jesus, que foi bastante deturpado aí no decorrer da história. Enfim, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, falar um pouco aí sobre a importância da filosofia, né? Existem vários livros aí, pode pesquisar na internet o tema que preferir sobre filosofia, porque realmente há muito o que aprender. Existem vídeos também para isso. As palestras, né, as aulas do professor Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, né? E as palestras dele são ótimas, com certeza. Vocês já ouviram várias palestras dele, mas para quem não conhece é bastante interessante, entendeu? Ele fala sobre filosofia de uma forma muito simples e como aplicá-la no dia a dia. Então é interessante assistir essas palestras, ver ali sobre o que ele fala. O Leandro Carnal também, mesmo sendo historiador, ele também às vezes aborda alguns temas filosóficos, então sempre é interessante aprender alguma coisa diferente para realmente fazer diferente, porque como dizia Einstein, né, você fazer a mesma coisa e esperar que o resultado seja diferente realmente não faz nenhum sentido. Então a gente tem mais chance de fazer algo diferente quando aprendemos coisas novas. Eu dei 2 exemplos aí de palestras que podem ser ouvidas, né, de 2 palestrantes aí que podem ser seguidos, que ajudam muito a refletir. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Era isso que eu tinha que falar sobre filosofia, sobre amor. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção.